vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria poder contar com a sua companhia para mais um programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. Neste domingo, finalizando o mês de agosto, a igreja celebra o Dia do Catequista. Rezemos para que Deus continue a enviar pessoas para assumir essa missão de edificar a nossa igreja. Rezemos juntos esta oração. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do vosso povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. E começa amanhã a 8ª Semana Bíblica Arquidiocesana, que esse ano vai refletir sobre o livro dos Salmos. Confira os detalhes da programação agora nessa entrevista. Amanhã se inicia a 8ª Semana Bíblica Arquidiocesana de Teresina, que traz como tema o livro dos Salmos. E as turmas são pela tarde e pela noite, de forma híbrida. Para entendermos melhor sobre essa semana, nós vamos conversar agora com a irmã Rita Paixão, que faz parte da comissão organizadora. Obrigada, irmã, por nos conceder essa entrevista. Obrigada, eu digo eu a você, a toda a comissão, todo o programa Em Tuas Mãos, por nos dar essa oportunidade de partilharmos e divulgarmos esse grande evento da Arquidiocese de Teresina. O que é realizada durante essa Semana Bíblica, irmã? Anualmente, nós realizamos a Semana Bíblica para ajudar, favorecer, contribuir, né, no melhor empenho e desempenho das pastorais, na conduta do povo, na compreensão, né, através da oração do povo, né. Então, esse ano, nós pensamos e escolhemos o livro dos Salmos, logo porque todo ano nós fazemos essa experiência. Um ano é o Antigo Testamento e o outro ano é o Novo Testamento. O ano passado, nós vimos o Novo Testamento, que foram o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi totalmente de forma online, né? Justamente por conta da pandemia. Este ano não, como você já falou, Joyce, nós iremos ter essas duas modalidades, né? Presencial e online. À tarde será presencial, totalmente presencial, e à noite será híbrida, né? Presencial e online. E né, nessa experiência que nós temos esse desejo, essa satisfação, essa alegria de caminhar, de partilhar com você esse grande livro, né, que são os Salmos. E quais são as características desse livro, né? Quais os assuntos que vão ser mais trabalhados durante essa semana? O livro dos Salmos, nós sabemos que ele é um livro muito extenso. Dependendo da tradução bíblica, nós temos 150 ou 151 salmos. Então, cada um desses salmos, eles retratam a experiência do povo de Deus em momentos atuais, em momentos vividos, que o povo expressam os sentimentos, as realidades que eles estão vivendo. Então, esses momentos são momentos de quê? Né? De angústias, de dor, de alegria, e eles expressam através, como eu já falei, da poesia. Né? Esses momentos que é contextualizado na vida
atual em que eles vivem, né? Momentos alegres ou momentos tristes, momentos de expectativas, momentos de angústias, mas também momentos de esperança. O povo espera em Deus e é através dessa esperança que o povo encontra resposta para a vida atual em que eles estão vivendo. Como também nós hoje devemos buscar essa experiência da presença de Deus através dos salmos. Salmos de oração, de louvor, de angústia, salmos de sabedoria, salmos messiânicos, salmos também de subida, né? Subida onde o povo ia para a terra de Jerusalém, ao encontro do templo, e nessa subida eles faziam uma espécie de romaria. E nessas romarias eles expressavam os sentimentos que eles estavam vivendo, sentimentos de alegres, sentimentos de júbilo, sentimentos de amor a esse Deus da vida, ao Deus que acompanha, ao Deus que é presente na vida do povo. E também não somos diferentes. Hoje, através da liturgia, através das orações, os salmos vêm nos assessorar, nos ajudar, nos acompanhar nesses momentos alegres, tristes, né, momentos de expectativas, mas momentos também de fé, de esperança para a nossa vida cristã. E qual a programação dessa 8ª Semana Bíblica Arquidiocesana de Teresina, né, o que as pessoas que se inscreverem vão contar durante esses dias? Então, nesse momento em que estamos vivendo essas expectativas atuais de pandemia, de realidades que cada um vive, nós pensamos em começar, no primeiro momento, uma introdução geral sobre o livro dos Salmos, né? E falar também sobre quem escreveu, quem foi o autor, qual é a autoria do livro dos Salmos. Muitas pessoas, Josi, nos perguntam, quem escreveu o livro dos Salmos? Foi Davi, o rei Davi? Foi Salomão, seu filho? Aí eu lanço essa mesma pergunta para você. Quem foi que escreveu? Né? Será que foi Davi? Eu não vou responder agora, vou deixar para a gente responder, para você ter esse gostinho, essa expectativa da 8ª Semana Bíblica, você saber de fato quem escreveu esses 150 salmos, que é dividido também não só em um livro, mas em 5 livros. E através desses 5 livrinhos, nós vamos ver, experimentar a divisão, as subdivisões desses livros, que nele, no livro dos Salmos, temos várias maravilhas. A gente saboreia. Tem salmos para todos os momentos, para todos os tempos. Tem salmo para tudo. Se você está triste, se você precisa rezar, se você precisa louvar, se você necessita recorrer ao medo, à angústia. Mas tem salmo para todas as modalidades. Então, é essa experiência que nós queremos vivenciar e convidar a você a vivenciar conosco, porque os salmos são atuais na nossa história, né? Em cada momento nós precisamos recorrer, precisamos apresentar ao nosso Deus o que nós sentimos, são sentimentos, poesias é sentimento, né? É expressão, é uma literatura expressa através de cânticos de louvor, louvores que é expressado através do vocal, né, através de instrumentos, vários instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, vários tipos de instrumento para louvar a Deus. Então, o salmista, o povo de Deus, escolheu a melhor forma de louvar a Deus, de recorrer até Deus, de buscar Deus e de expressar a sua vida, o que você está vivendo através do livro dos Salmos. E nessa 8ª semana que nós vivemos também, vamos aprender, nós iremos aprender, a gente pensa que sabe, né? Mas vamos aprender a vivenciar essa experiência através da autoria, através da explanação do que é os salmos, a divisão e a subdivisão dos salmos e essa experiência de buscar e trazer para as nossas comunidades, para os nossos grupos, as nossas diaconias, trazer para a nossa igreja esse novo de Deus que Ele convida a cada um a experimentar, né? Que é um livro muito gostoso,
de viver, de ler, de rezar e de acompanhar a nossa vida inteira, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa história. Agora eu fiquei curiosa, irmã. Eu tenho certeza que as pessoas de casa também estão querendo, assim como eu, descobrir todos esses questionamentos, quem fez o livro, quem escreveu o livro, e também querem aprender. E para quem deseja se inscrever e participar dessa 8ª semana, como ela deve proceder? Convido a você a matar essa curiosidade, né, a experimentar esse gosto maravilhoso que é o gosto de mel da palavra de Deus, né? E essa experiência, ela não é para um grupo, é para todos. É por isso que nós desejamos fazer online, onde atinja toda o Piauí, né, por inteiro, e inclusive a nossa arquidiocese, para não perder nenhum momento, que é um momento riquíssimo, onde nunca foi trabalhado na Semana Bíblica o livro dos Salmos, que é um livro para todos os tempos e todos os momentos. Então, como já foi falado no início, né, nós iremos fazer à tarde, que a tarde começa às 14h30 até às 16h30, e à noite, né, online e presencial, começa às 18h30 até às 19 horas. Vai ser um momento muito gostoso, teremos orações, teremos louvor, conheceremos os instrumentos utilizados, né, pelos salmistas na Bíblia, os instrumentos antigos que hoje nem existem, né, nas grandes orquestras nem existem. Então nós iremos conhecer e experimentar essa maravilha que é rezar, refletir, caminhar e aprender a pôr a nossa vida, né, da presença de Deus a partir dos salmos. Obrigada, irmã, mais uma vez, por ter disponibilizado do seu tempo para estar conversando com a gente, e que essa semana seja muito proveitosa a todos que participarem. Obrigada a você, Joyce, e a todos os membros do programa Em Tuas Mãos. Obrigada a você, telespectador, a você que está nos assistindo, né, pela sua dedicação, pelo seu tempo que você está dedicando a este programa. E mais uma vez eu te convido, venha, você só tem a ganhar nessa semana, que é será uma semana maravilhosa de estudo e de aprofundamento. E não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina e ficar por dentro das últimas atualizações da nossa igreja particular. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E em nosso quadro Bons Conselhos de hoje, vamos refletir sobre o Ministério do Catequista, que foi instituído pelo Papa Francisco este ano como uma forma de assumir e ressaltar a importância de leigos e leigas que atuam e colaboram no serviço da catequese. E sobre esse assunto, hoje no nosso Bons Conselhos, nós vamos conversar com a catequista Aldeci Dantas. Aldeci, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com a gente. Eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui falando sobre o Ministério do Catequista. Então, O meu serviço, o meu chamado na igreja. Então, o que esse ministério representa para a Igreja Católica? Esse ministério, ele causou assim, esse anúncio do Papa com o seu moto próprio, causou muita alegria para a igreja, porque o catequista ele tem uma função, né, de anunciar a boa nova, de formar discípulos missionários, né, de Jesus Cristo, e desde o início da vida da igreja já existem os catequistas, né? É por isso que o nome é Antigo Ministério, é um ministério antigo, mas que sempre foi considerado como serviço, mas não como ministério, né? E o Papa Francisco, em sua sabedoria e sua inspiração, resolveu instituir esse ministério, né? Tornar isso um ministério, né? E o que muda com esse novo ministério resgatado pelo Papa? Na realidade, o que muda é que é um compromisso maior, porque se vai ser instituído um ministério, né? Um serviço assim oficialmente, né? Celebrado, instituído, então há um compromisso maior, né? Do catequista ao assumir esse chamado, essa vocação, porque vai ter que passar por um processo, vai passar por um rito de instituição, e isso exige de nós um compromisso e uma perseverança assim maior, né?
Então, no caso, vai ter um preparo maior para que o catequista, né, possa servir na igreja esse ministério, é isso? Exatamente. Assim, a igreja, tanto a Igreja Universal, a Sé, né, está elaborando juntamente com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os critérios para instituir o ministério. Vão ter alguns critérios que vão ser elaborados para que a gente possa, nem todos os catequistas de imediato vão receber esse ministério, porque vai depender da faixa etária, do tempo de caminhada, alguns critérios que eles ainda estão elaborando. Mas não vamos deixar de ser catequistas, apenas alguns vão preencher esses critérios e vão receber a instituição do ministério. Né? E você, enquanto catequista, como recebe esse reconhecimento do Papa Francisco, da igreja? A gente recebeu com alegria, né, com muita alegria, e ao mesmo tempo a gente sabe do compromisso, né? Não pensar isso como um orgulho, um título, mas que a gente tem que assumir com mais seriedade, com mais ardor, com mais amor, e ter essa certeza que o nosso serviço é para a igreja, é um serviço eclesial, que nós temos que nos empenhar, ser mais assim, ter mais intimidade com a palavra, procurar viver tanto onde nós estivermos como verdadeiros catequistas, e com isso saber que nós temos que ter esse mais cuidado, esse zelo com o nosso ministério. E para aquelas pessoas que desejam viver, que desejam servir como catequistas, qual o conselho que a senhora deixa para essas pessoas, para que elas façam esse trabalho da melhor forma possível? Eu acho que devem abraçar, se elas se sentem chamadas, elas devem abraçar, procurar a sua paróquia, comunidade, diaconia, área pastoral, e se colocar, né, procurar os grupos de catequistas, né, daquela região que ela serve, e se colocar a serviço, passar pelo processo, se envolver com a comunidade, e vai ser muito feliz, porque é um serviço assim, muito gratificante, onde nós, catequistas, nós ganhamos muito mais do que o que a gente oferece, porque quem é o protagonista é o Espírito Santo. Né? É isso mesmo, Aldeci. Então, parabéns por esse serviço que a senhora presta à igreja, às outras pessoas. E obrigada por nos conceder essa entrevista hoje. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada por me chamar, e eu estou aqui a serviço, viu? Em nosso quadro Testemunho de hoje, vamos conferir o depoimento da catequista Andréa Rodrigues. Irmãos e irmãs, paz e bem, eu sou Andréa da Costa, sou catequista na paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro Pissarra, em Teresina. Bom, falar sobre a vocação de ser catequista. Ser catequista é aceitar a missão, aceitar o chamado de Deus em nossa vida. É poder transformar a comunidade por meio da palavra de Deus. É levar a todos, crianças, jovens e adultos, a vivenciar Cristo em sua vida, na sua família, na escola, no trabalho. Viver Cristo em nossa vida é aceitar com amor, humildade e caridade o serviço de estar sempre à disposição de todos. Catequista é aquele que se dedica com amor, com alegria, ao trabalho de Deus, a servir a igreja na pessoa de Jesus Cristo, com fé, esperança e caridade. Vamos agora acompanhar as notícias da Arquidiocese de Teresina, com destaque para a visita pastoral missionária que foi realizada por Dom Jacinto Brito na paróquia Divino Espírito Santo. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Do dia 19 ao dia 22 deste mês, o arcebispo de Teresina realizou uma visita pastoral nas comunidades da paróquia Divino Espírito Santo, localizada na PI 112, rodovia que liga Teresina à cidade de União. Foram 4 dias de muita entrega e dedicação durante as visitas nas 20 comunidades da paróquia Divino Espírito Santo. A abertura se deu com uma celebração às 7h30 da noite, presidida pelo arcebispo de Teresina, co-celebrada pelo pároco Mariano Brito e demais membros do clero arquidiocesano. O momento era para ter sido realizado no ano passado, mas por conta da agravação da pandemia do novo coronavírus, foi adiado para este ano. Dom Jacinto fala o porquê da escolha dessa paróquia para a realização da segunda visita pastoral do ano de 2021.
A razão da escolha é que essa paróquia ainda não tinha recebido uma visita pastoral, nem de Dom Sérgio, nem minha. Então, como eu estou dando sequência às visitas de Dom Sérgio, então aqui está. E também porque é uma paróquia nova, uma paróquia encravada numa situação especial, próxima da capital e ao mesmo tempo próxima do meio rural. Ela é um intermediário, então ela tem uma característica própria. Daí também o interesse de me fazer presente nessa situação. Durante as visitas, o bispo recebeu o acolhimento de muitos fiéis, que com muita alegria cantavam e rezavam durante sua chegada, dentre elas na comunidade Divino Espírito Santo, onde ele foi homenageado por cerca de 20 crianças da catequese que cantaram uma canção de boas-vindas. A catequista que os preparou fala sobre a missão de evangelizar esses pequenos. Está com uns 10 anos que eu participo, sempre participando das movimentações católicas e religiosas. Sou uma pessoa muito de fé, de muita fé, e que priorizo sempre fazer o bem e encaminhar as crianças para sempre buscar a fé em Deus. Por onde passava, o arcebispo buscava conhecer a realidade daquele lugar e das pessoas que ali habitavam, além de deixar palavras de incentivo à comunidade através da reflexão de alguns evangelhos. Uma das moradoras da região fala como foi recebê-lo. Uma emoção tão grande, né, que pela primeira vez nosso bispo na nossa comunidade, na nossa igreja, é assim, maravilhoso, gratificante. Já a moradora da comunidade campestre da Capela São Francisco de Assis relata que se sente mais vívida com a presença do bispo, principalmente nesse período da pandemia. Me sinto muito orgulhosa e mais viva ainda, que nós precisamos da presença de Deus e do bispo com nós, que ele traz mais ainda uma força de nós viver mais ainda, porque do jeito da situação que estamos hoje, do mundo de hoje, só Deus para resolver os nossos problemas. Na oportunidade, os fiéis fizeram faixas, colocaram na frente das igrejas e entregaram alguns presentes para o bispo, como forma de agradecimento pela visita. A moradora da comunidade Campestre 2, da Capela São Raimundo Nonato, conta a importância desse momento para eles. E a gente vive aqui lutando, né, pela capela, e a gente se esforçou muito, porque primeiramente era de TAP, né? Aí a gente faz um bingo, a gente faz uma reunião, a gente convida as pessoas, aí a gente levantou, né? O padre sempre incentivando a gente, vocês não deixam de mão, vocês conseguem, vocês correm atrás, e a gente sempre correndo atrás, né? Até que chegou num pontozinho que está muito bem. Mas a gente vai correr atrás demais para acabar de organizar, né? Em uma das visitas, o arcebispo conheceu uma das capelas mais antigas da região, que fica localizada na comunidade Fonte Boqueirão, a Capela São José, que possui quase 100 anos de sua existência. A fiel Conceição, que frequenta a igreja desde criança, foi batizada, casada, conta sobre o valor da presença de Dom Jacinto para ela. Para mim, ele é um remédio para o coração, entendeu? Porque eu sou muito católica, muito mesmo. Se eu pudesse, minha vida era aqui dentro. Como eu falei, desde 82. Me casei aqui, nasci, batizei, me criei, batizei meus filhos, todos aqui. Ainda hoje eu estou aqui agradecendo todo o tempo a Deus por ele ter saúde e vida para mim fortalecer mais ainda. E com a presença do bispo, melhorou, mas ainda vai melhorar mais ainda. Uma das missionárias que o acompanhou durante os 4 dias de visita conta os ganhos para essas comunidades com a presença dele e como foi para ela fazer parte dessa caminhada evangelizadora. Além de estar sendo uma honra, está sendo muito gratificante, porque está sendo muito enriquecedor para a nossa paróquia, que a gente nunca tinha tido essa visita, então a gente espera colher muitos frutos dessa visita, como o engajamento maior dos fiéis e maior participação. O pároco, que assiste todas as 20 comunidades, revela como a visita do bispo é de extrema necessidade e relevância para a renovação da fé de todos os fiéis.
É uma renovação espiritual, renovação da fé, da esperança de cada um dos fiéis, não só aqueles que estão desenvolvendo atividades pastorais, como os nossos coordenadores de pastorais, mas também para as pessoas doentes, para as pessoas muitas vezes sem esperança ou desesperadas, no sentido de as dificuldades que a vida tem sido acarretada com essa pandemia e outras situações. Portanto, é com alegria espiritual, com júbilo, porque a presença do Senhor Bispo como pastor sempre renova a vida dos fiéis, é sempre algo a mais do que a presença do Padre. Se a presença do Padre é interessante, nem se compara à presença do Bispo como aquele pastor maior na diocese. Dom Jacinto faz uma avaliação desses dias de visita pastoral na Paróquia Divino Espírito Santo. Numa síntese, nós podemos dizer que as estruturas básicas de capelas, do que é necessário para as celebrações e do espaço litúrgico tem tido uma significativa melhora. As pessoas mostram, mesmo nas comunidades menores, mais simples e mais recentes, mostram muito interesse. Isso é o principal, porque havendo um grupo de pessoas interessadas, elas vão divulgar e disseminar essa boa nova. E para mim fica sempre a experiência gratificante de estar onde essas pessoas estão, de participar com elas de momentos de oração, de confraternização, seja uma conversa informal, seja a partilha de um alimento, seja uma celebração, tudo é ocasião de proximidade. E é isso que o bispo deseja, que a visita pastoral seja um momento de proximidade com os irmãos e irmãs a quem o Senhor me confiou. Então, estou muito grato a Deus, que pelo seu Santo Espírito tem conduzido nesta paróquia do Divino Espírito Santo pessoas ao meu encontro e me levar ao encontro delas nesse encontro fraterno de corações, de fé e de muita confiança no futuro. É como bem fala o arcebispo, é de grande necessidade a visita e a interação do presbítero com os fiéis, pois se fazendo presente, se levanta ainda mais a esperança e o avivamento da fé nos corações cristãos. No último domingo, dia 22, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Teresina realizou um retiro espiritual com alguns integrantes das PASCONs de diversas paróquias. O momento de espiritualidade aconteceu no sítio Cafarnaum, localizado na zona sudeste da capital. Amanhã, dia 30 de agosto, se dá início à 8ª Semana Bíblica Arquidiocesana, que traz como tema Livro dos Salmos e lema Cantai Salmos ao Senhor, Povo Fiel. O evento vai ser realizado de forma híbrida, online e presencial no Centro Pastoral Paulo VI, tendo seu encerramento no dia 3 de setembro. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. No próximo domingo a gente se encontra novamente. Para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos, em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar a mensagem do Papa Francisco para este domingo. O Santo Padre nos fala sobre a importância da vacina no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables.
Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Confira agora as principais notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, bom dia! Acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. No dia 17 de agosto, Dom Edilson Nobre, bispo diocesano de Oeiras, inaugurou a Igreja de Santa Dulce dos Pobres, que pertence à paróquia da Sagrada Família. A nova igreja fica localizada no bairro Uberaba 1, no município de Oeiras. Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba, presidiu a missa de apresentação do diácono Lenilson Gomes como coordenador e articulador na comunidade Bela Vista da paróquia São Francisco, no município de Batalha. E também apresentou o diácono Francisco Lopes Souza como coordenador e articulador da comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Joca Marques, da área pastoral Santa Terezinha do Menino Jesus, da cidade de Madeiro. No período de 20 a 22 de agosto, a Diocese de Parnaíba promoveu um encontro denominado Despertar Vocacional, com 40 jovens das paróquias e comunidades da Diocese. O evento teve como tema Ensina-me a fazer a tua vontade e aconteceu no Centro de Formação Sagrada Família. Durante o encontro foi realizada uma adoração eucarística vocacional, momentos de formação, testemunho e missa de encerramento. No dia 23 de agosto foi realizado o terceiro encontro da Pastoral Familiar da Diocese de Parnaíba na paróquia de Santa Ana. O evento contou com a presença de casais de 17 paróquias, dos padres Sandro, Raimundo José, Marlos e dos diáconos Domingos e Teodório. O encontro ocorreu no formato presencial, onde foi realizada a partilha dos trabalhos realizados na Semana Nacional da Família. As comemorações do ano jubilar diocesano Jequitibá e Rubi, em comemoração aos 100 anos da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia e 40 anos de sua elevação ao grau da diocese, continuam. Desta vez, os municípios de Redenção do Gurgueia e Alvorada do Gurgueia receberam o oratório peregrino e missionário do Bom Jesus da Boa Sentença, padroeiro principal da diocese. No domingo, dia 22, aconteceu o encerramento do Cerco de Jericó de orações pelas vocações na Catedral de Bom Jesus. A missa com bênção solene do Santíssimo Sacramento foi presidida pelo pároco José Dino e fechou o ciclo de adoração de 7 dias, que movimentou grande número de fiéis até a Capela do Santíssimo da Catedral. No dia 21 de agosto, a Diocese de São Raimundo Nonato promoveu uma vigília vocacional na Catedral Diocesana. O evento foi transmitido pelo canal do YouTube. Dia 24 de agosto, Dom Plínio Luiz, bispo diocesano de Picos, comemorou 20 anos de ordenação episcopal. Desejamos que o Deus da vida conceda a Dom Plínio as mais copiosas bênçãos para continuar guiando bem o seu rebanho. No dia 26 de agosto, Dom Francisco de Assis, bispo diocesano de Campo Maior, completou 4 anos de ordenação episcopal. Que Deus lhe recompense pelos anos de dedicação à nossa igreja. Parabéns! Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E finalizando a nossa série especial do mês de agosto, Vocação, Saúde, Corpo e Mente, a nossa equipe conversou com o nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito. Ele fala sobre a sua afinidade com o cultivo de plantas. Confira. O bispo é o pastor da igreja particular em jurisdição e magistério, responsável por cuidar do seu rebanho, sendo encarregado de ensinar e cultivar a palavra de Deus no coração dos fiéis, realizando a celebração da Eucaristia e demais sacramentos, além da animação e organização dos carismas e ministérios do povo de Deus. O episcopado é o último e supremo grau do sacramento da ordem e o bispo é a autoridade máxima da diocese ou arquidiocese.
Com tantas responsabilidades, a sua agenda está sempre preenchida e no pouco tempo que há livre, se utiliza para descansar ou fazer alguma atividade de lazer, como a caminhada, ver um filme, ler um livro, realizar o cultivo de plantas, dentre outras atividades. E quem gosta de cultivar plantas em seus momentos livres é o nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, que hoje disponibilizou um pouco do tempo dele para estar conversando com a gente sobre essa prática. Obrigada, Dom Jacinto, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, ainda mais estar nesse meio aqui, alegra o coração. Então vamos começar falando o que o motivou a começar a esse cultivo de plantas, né? O que foi que lhe despertou essa vontade? Eu tenho esse gosto por plantas desde a minha infância. Minha avó paterna, que morava conosco, e minha mãe sempre gostaram muito de plantas. Ainda hoje minha mãe, com 92 anos, continua a cultivar plantas dentro de casa, no jardim. Acompanhei meus pais para plantar um sítio com árvores frutíferas quando era adolescente, ia à tardezinha para aguar, e acho que tudo isso foi dando um gosto pelas plantas. Sua paixão por essa prática foi crescendo ao longo de sua vida, tanto que no seminário, em preparação para se tornar sacerdote, nos momentos livres, o arcebispo preferia cuidar das plantas e cultivar vegetais. Depois no seminário menor, quando eu estava fazendo o que hoje se chama ensino médio, eu participei de um clube agrícola, chamava JAFA, Juventude Franciscana Agrária. E no horário em que outros iam praticar esportes, a gente fazia o esporte das plantas. Então plantávamos batatinha inglesa, plantávamos beterraba, plantávamos alface, tudo isso, e isso depois vinha para o refeitório da comunidade, né? Então tem alguma planta em específico que o senhor tenha um apreço, um valor sentimental, alguém que tenha lhe presenteado, ou que o senhor tenha cultivado? Esta planta eu trouxe de Crateús há 9 anos atrás. Uma senhora muito amiga chamada Dona Rosélia, ela na minha saída disse: leve essa planta, é uma lembrança da nossa amizade, é uma lembrança de Crateús. E pela beleza dela, ela se chama chuva de prata. A gente percebe que ela tem essa cor, ao sol ela fica tanto prateada. E várias vezes ao ano ela dá umas florzinhas roxas, bem suave, um roxo quase róseo, fica coberta. Dá assim uma base de 500, 600 flores. E depois fica aquele tapete embaixo, né? Ela vai caindo, com 3, 4 dias ela vai caindo, né? Então fica uma beleza, né? E eu gosto muito, já fiz mudas, tem uns 3 pés dela, ponho na capela, ponho na entrada da casa, todo mundo admira. Durante a caminhada pela parte externa da casa episcopal, se observa variados tipos de plantas, cada uma mais linda que a outra. E além da beleza externa, elas carregam histórias. Dom Jacinto, andando pelo jardim, vai mostrando aquelas que lhe trazem alguma recordação. Normalmente ela é chamada de Panamá, mas um dos nomes científicos dela é Alpínia vermelha. Ela tem uma consistência bastante sólida, que quem pega tem uma ideia de que ela seja durável demais, e de fato é. E eu tenho uma relação muito especial com essa flor, porque ela me lembra muito a Páscoa. E como Páscoa é a principal festa cristã, ela, pelo seu vermelho, pela sua durabilidade, a imponência, ela tem um vaso dessas flores, ela dá uma imponência muito grande. Então há anos que no tempo da Páscoa eu uso sempre na capela esse Panamá, essa alpinha vermelha. E até mesmo em casa, quando não está num período de festas religiosas, eu colho para colocar. E vejo assim nela, pela beleza e pela durabilidade, algo de muito especial. É um pouco o meu oásis, porque o resto da casa são móveis, são paredes quase centenárias, né? E aqui eu sinto vida, né? Eu acompanho as plantas, né? Oriento o jardineiro, plante essa aqui, tira essa daqui para lá, corte essa folha que está amarela. Eu não gosto de ver planta com folhas velhas,
e nem flores assim que já estão secas. Vamos tirar, deixar ela sempre na sua beleza e sua pujança original. Como gosto também de presentear pessoas que eu quero bem com flores. Seja homem, seja mulher, tanto faz, né? Não vejo flores como algo feminino. Vejo flores como algo divino, né? Algo divino. Há 9 anos, quando chegou em Teresina, o arcebispo começou a plantar na parte externa da casa onde mora atualmente. São várias espécies de plantas, sendo a maioria presentes que ele ganhou e cultivou com toda a dedicação. Hoje, tanto tempo depois, pode-se ver o resultado de tamanho empenho. E tem alguma planta em específico que o senhor goste mais, que tem um apreço maior? Tem. Eu sou muito vidrado assim numa flor chamada angélica. Eu não conhecia essa flor, só de nome. Mas me aconteceu que quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, em 1963, era o mês de maio, eu entrei na capela e a imagem de Nossa Senhora, uma imagem grande da Imaculada, mais de metro, ela estava assim, o altar todo repleto de angélicas. Acho que tinha mais ou menos uns 150 pendões de angélica. E a igreja estava toda perfumada, porque ela solta um aroma, sobretudo ao anoitecer, ela embalsama o ambiente onde ela está. E aquilo me marcou muito. Primeiro que eu não conhecia a flor, né? Segundo pelo perfume. E terceiro porque estando no mês de maio e ela estando ao lado da imagem de Nossa Senhora, dava um quê especial, né? E onde eu estou, eu cultivo. No aqui, caso, ó, essa é a planta. É. Ela é simples, ela põe esse pendão, aqui já está começando, olha. Então aqui vão dar pelo menos umas 20 ou mais flores. Mas o pendão vai crescer, vai ficar mais ou menos até aqui, e vai saindo uma depois da outra, uma depois da outra, fica aquele pendão bem bonito. E quando a gente coloca em casa, perfuma o ambiente, né? Então ela tem tanto uma beleza e delicadeza, é muito delicada, e depois tem essa história que se liga também com a minha vocação. E de que forma esse cultivo de plantas traz uma proximidade maior com Deus? Primeiro porque a natureza já é uma manifestação de Deus, né? Depois quem lida com a natureza, no meu caso que gosto sobretudo de plantas, a gente vê a vida. Planta ou então semeia, depois vê crescer, vê florir, vê frutificar, no caso de árvores frutíferas que eu tenho também, e aquilo dá uma alegria, a gente vai acompanhando. Acho que como um pai ou uma mãe acompanha uma criança nos seus passos, a gente vai acompanhando. Isso vai dando uma alegria. Depois a diversidade das cores, um verde de uma planta de uma tonalidade, outra de outra. Uma flor tem uma forma, outra flor tem outra forma. Quer dizer, essa diversidade é muito encantadora, né? O arcebispo aproveita todos os espaços que são apropriados para o plantio para realizar essa prática, não deixando passar nenhuma oportunidade. Atualmente, a fachada da residência episcopal se destaca pela beleza da muralha de plantas que se encontram lá. Dom Jacinto relata um pouco sobre a história desse muro de flores. Quando eu cheguei há 9 anos atrás aqui nessa casa, eram pitangueiras que faziam mais ou menos a cerca viva. Uma parte de pitangueiras e outra parte estava sem nada. E como as flores me encantam muito, eu plantei essas alamandas amarelas. Há um momento que aqui parece que não tem folhas, só flores. No momento tem menos, mas há períodos em que está amarelo completamente, né? Fica como se fosse uma barreira de flores que enfeita a casa, né? Além de notar as cores vivas das plantas e flores e o bom estado que elas se encontram, é possível reparar também a satisfação, o brilho no olhar e o sorriso de quem as cultiva, confirmando o empenho ali colocado, onde de broto bem cultivado se germina uma planta, que a partir de cuidados vai se fortificando
E é assim que o bom pastor também faz com os filhos de Deus. Planta e cultiva a fé no coração de quem acredita verdadeiramente na palavra do Senhor. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode, inclusive, rever a série especial do mês de agosto. Além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E o mês de setembro é vivenciado o mês da Bíblia. E na nossa Dica da Fé deste domingo, nós vamos mostrar o texto base, Carta aos Gálatas. Este texto base pretende indicar caminhos para as reflexões propostas para o mês da Bíblia de 2021, cujo tema é Carta aos Gálatas. E o lema, pois todos vós sois um, só em Cristo Jesus. Partindo de uma leitura atenta, o leitor é introduzido na vida eclesial de outrora, com o objetivo de fazer aprofundar as reflexões dos caminhos das comunidades cristãs de hoje. Como fruto dessa jornada, passamos a enxergar a beleza da igreja, vendo que problemas nunca faltaram, mas que belas experiências de fé sempre se multiplicarão. E essa foi a nossa dica de hoje para você. Aproveite, garanta o seu e tenha uma boa leitura. Josielton Souza é nosso artista da fé de hoje. Ele que trabalha com a arte sacra e apresenta para a gente um pouco sobre a sua missão evangelizadora. O artista Josielton, desde pequeno, sempre teve a curiosidade e o interesse por esculturas de madeira, tendo um dos seus maiores incentivadores, o mestre Jim, discípulo do mestre Dezinho. O artesão começou sua primeira peça aos 11 anos de idade, contabilizando hoje 24 anos de trabalho com a arte sacra. Ele relembra como aconteceu exatamente o início dessa caminhada. Eu trabalhava em uma oficina de lanternagem de pintura. Aí um cliente me convidou para ir deixar um carro na casa desse rapaz que morava próximo à casa da minha avó. Peguei amizade com ele e, como criança curiosa, eu fui até o quintal da casa deles lá, e lá no quintal era o ateliê do mestre Jim. Ele perguntou se ele viu que eu fiquei encantado com as peças que ele fazia, ele perguntou se eu queria aprender e disse que sim. Na época, ele perguntou se eu estudava, que ele dava prioridade para quem estudava, que a gente sempre foi incentivado a estudar, e quem quisesse aprender, a oficina estava de portas abertas. Aceitei o convite, convidei o meu irmão também, que trabalha, ainda hoje também trabalha nessa arte. E aí de lá para cá, sempre trabalhei tinha o certo e o complemento. O artesanato para mim na época era complemento, e sempre naquele pensamento do certo e do complemento. A sua primeira peça produzida foi um São Francisco de Assis. Por mais que fosse muito novo, Josielton tinha a religião como algo muito prioritário em sua vida, sempre sabendo da importância e frequentando as missas desde cedo por incentivo da família. Ele fala o porquê de escolher o santo para ser sua primeira obra. O São Francisco, porque eu sempre fui incentivado. Desde pequeno, minha mãe e minha avó me ensinaram a frequentar a igreja,
assistir a missa. E eu era um santo que eu sempre gostei dele. Tive assim, um apreço bem grande por ele, por ver a história de São Francisco, frequentar a igreja de São Francisco, no bairro Cidade Nova, né? Divisa, Monte Castelo, Cidade Nova. E assim, foi um santo que eu sempre gostei. E eu sempre brinco, se tivesse 2 braços, 4 braços, 2 eu deixaria fazendo só São Francisco. E 2 anjos também, porque é uma peça que é bem popular. Mesmo depois de tanto tempo nesse ofício, o artesão conta que todos os dias aprende algo novo, que sempre se aperfeiçoa e busca melhorar suas técnicas. Eu hoje, com 24 anos que trabalho com artesanato, eu sempre estou aprendendo, vou corrigindo uma coisinha que está errada, uma mão que está grande, eu diminuo, um rosto que está grande, eu diminuo, um olho que está mais alto, outro está mais baixo. A gente sempre procura fazendo essas correções. Para a conclusão de uma peça são necessárias várias questões, o tamanho, os detalhes, dentre outras coisas. Peças de 30 centímetros, ele consegue finalizar 3 por dia, mas de acordo com o tamanho da peça, o tempo de finalização vai aumentando. O artista fala da peça que mais demorou para fazer e que mais o marcou durante esses anos de produção. Foi um anjo sentado embaixo de um pé de carnaúba, porque ela tinha um grau de dificuldade, o grau de dificuldade maior. O anjo sentado num tronco de madeira só. E atrás o caule de uma carnaúba. E aí depois fez as palhas para fazer a copa, elas medindo 2,40 metros. Essa foi uma das peças que eu mais gostei. E também um anjo que tem no Rio de Janeiro, uma peça que um colecionador de arte me comprou, um anjo de 2,40 metros também. Essa foi as duas que eu, quando lembro, sempre eu acho bom, né? Porque os clientes e amigos, quando vão visitar essas peças, visitar esse acervo, são peças que encantam. Josielton tem sua arte baseada na religião católica, retratando muitas imagens de santos, mas a religiosidade não se limita nas obras. Ela faz parte de sua vida todos os dias, onde ele reza, agradece a Deus por esse dom e vai às missas, sempre alimentando sua fé. Quando eu acordo, eu agradeço. Agradeço pelo que deu certo e pelo que não deu certo. Pelo que deu certo, eu agradeço. E pelo que não deu certo, eu agradeço também, porque é o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Muitas das pessoas gostam de se reclamar. Então, assim, eu digo que a gente deveria agradecer. Pela manhã, eu gosto sempre de ouvir aquele programa Manhã de Luz, escuto na rádio, programa do Padre Marcelo Rossi, aí depois boto numa rádiozinha para ouvir uma música, no final da noite, ou não diretamente, mas eu estou aqui atrás, trabalhando, assistindo a aula, minha mãe está ouvindo o texto. Se você chegar aqui 5, 6 horas, ela está na frente da TV. Então, assim, no nosso dia a dia é sempre voltado para a religião. E é retratando o sacro através de suas peças, produzindo essa arte santeira, que o artista cultiva o coração das pessoas, levando a imagem do Senhor, as evangelizando, além de si próprio. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo, com nosso arcebispo Dom Jacinto Brito. Quero, com um abraço cordial de pastor e amigo, envolver cada uma dos catequistas da nossa arquidiocese e diria mesmo de todo o nosso regional do Piauí, para lhes dizer que este dia para nós, o dia do catequista, é um dia que nos enche de santo orgulho. E por que orgulho? Porque nós temos um batalhão de pessoas voluntárias, de pessoas de fé,
que são capazes de tirar do seu tempo, doar dos seus talentos e compartilhar a sua fé com tantas crianças, jovens e adultos. Nós temos catequistas desde pessoas semi-analfabetas até doutores e doutoras. Temos catequistas desde adolescentes até pessoas idosas, homens e mulheres, rapazes e moças, casais. Então é um grande batalhão que forma, de fato, o ministério da catequese. Ministério esse que compartilha a vocação fundamental da Igreja, que é o anúncio do Evangelho. Podemos ver que a palavra de Deus é, de fato, esse pão, como o Evangelho do domingo de hoje se refere, esse pão que alimenta e que dá vida, pão descido do céu. Jesus se identifica com isto. Ele mesmo é a palavra viva de Deus, Ele mesmo é o alimento que nos fortalece, Ele próprio é o caminho que nos indica a casa do Pai. E essa é a missão do catequista. Compartilhar esta palavra que, vinda do coração, como algo que nasce de uma fé viva, compartilhar a experiência de vida de fé para que não seja uma palavra solta, mas um testemunho. Então isso faz do catequista não apenas alguém que irradia, propaga a fé, mas alguém que testemunha a fé. E aí que o catequista entra como uma pessoa decisiva na vida do catequizando. O seu testemunho vai arrastando, vai iluminando, vai incentivando a vida de fé. Nós somos muito gratos a esses catequistas que embarcaram na proposta que a Igreja retoma diante dos novos tempos em que vivemos, de uma catequese com inspiração catecomenal, quer dizer, por etapas, do anúncio até o aprofundamento e a mistagogia da fé. Não interessa se já foi batizado, neste caso, ou crismado. Interessa que se coloca nesse discipulado de Jesus, vai fazendo etapas do catecumenato para poder ter uma fé mais esclarecida, algo que esteja mais profundo no seu coração, para dar condições de uma vivência diária que seja compatível com a sua fé. Por isso tudo, nós somos muito gratos aos nossos catequistas. Eu faço um apelo a você, mãe, pai de família, a você responsável por uma criança, um adolescente que esteja na catequese. Procure conhecer o catequista ou a catequista do seu filho, da sua filha. Dê a ele os parabéns por este dia. Tente apoiá-lo com a sua relação de proximidade, apoiá-lo na missão de educar aqueles que lhe foram, em primeiro lugar, confiados, e que a Igreja faz esse papel de complementariedade, ajudando a que eles aprofundem a fé. Dê ao seu catequista o valor que ele tem, que ela tem. Alguém que reparte o pão da palavra. Hoje estamos praticamente concluindo a série de textos do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus começou falando da multiplicação dos pães, depois falando que ele próprio é este pão e, finalmente, nos dando a conhecer que este pão é a Eucaristia. Tanto que São João, que escreve o capítulo 6 do seu Evangelho, ele não narra a última ceia. Não narra a última ceia. Ele substitui pelo serviço no ato do lava-pés e já fala sobre a Eucaristia neste capítulo na sinagoga de Cafarnaum. Eu me emocionei quando, alguns anos atrás, estive em Israel e fui a Cafarnaum. E ali naquela sinagoga, que não é exatamente a mesma onde Jesus pregou, mas é uma feita em cima da primitiva, mas naquele mesmo local onde ele fez o discurso do pão da vida. Como dá a gente uma experiência tão forte de que aquilo que ele disse
nós hoje vivemos. Eu concluo dizendo uma palavra que me encantou muito, lendo a biografia daquele jovem bem-aventurado, Carlo Acutis. Quando o pai dele ofereceu a possibilidade dele, jovem de 15 anos, ir à Terra Santa, ele disse, olhe, na Terra Santa Jesus já passou, mas em cada sacrário das igrejas eu encontro Jesus vivo agora. Eu não preciso ir à Terra Santa. Lá ele passou, aqui ele está. Aqui ele está, vivo na Eucaristia, nos aguardando para nos iluminar, nos orientar e nos fortalecer. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que nós possamos agradecer a Deus por todas as graças alcançadas durante esse mês de agosto e que Ele possa continuar conosco em todos os dias de nossas vidas. A você, uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.